Fala pessoal, eu tô aqui agora hoje em São Francisco com André Monteiro, ele que é CEO do Innovators. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele tem parcerias aqui, inclusive, no Vale do Silício e vai estar conversando com a gente aqui sobre como é que... o que é a empresa dele, o que é que ele veio fazer aqui agora em São Francisco, em 2016, e como é que você pode aprender também um pouquinho com essa experiência. André, eu queria te agradecer, você acabou de chegar de viagem, tá com a mala aqui do lado, nem fez check-in ainda no hotel, e, bom, tá tirando esse tempinho para gravar pro pessoal que tá acompanhando. Eu queria te agradecer em primeira mão de estar disponibilizando o teu tempo. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar com os empreendedores. A gente faz um trabalho aqui no Vale já há algum tempo, né? Eu sou empreendedor digital já há bastante tempo, há mais de 10 anos. Então, a gente viveu aí uma fase em que a gente tinha um ecossistema muito menos desenvolvido, dinheiro menos também disponível no Brasil. A gente precisou fazer bastante do trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Tanto aqui quanto em Nova York, para fazer captação de investimento para as startups lá em 2006 ainda, desenvolver bastante coisa, achar mentores internacionais para conseguir desenvolver as coisas, né? Acho que hoje a gente já está num patamar muito mais desenvolvido e isso é ótimo porque a gente consegue ter um volume maior de startups também, de desenvolvimento, enfim, tem acesso a conteúdo. Parabéns por estar fazendo esse excelente trabalho de compartilhar conhecimento com os empreendedores. Fala um pouquinho assim, você que já está no ecossistema aí há 10 anos, né? 2006 isso. Fala um pouquinho da tua história, quem é você, para o pessoal que não te conhece passar a conhecer um pouco mais da tua história. Tá. Eu sempre fui empreendedor, eu comecei um trabalho antes mesmo de entrar na faculdade. Eu já morei em vários lugares do Brasil, fiz faculdade em Curitiba, na Universidade Federal, e lá entrei no movimento Empresa Júnior e tinha um pessoal bastante conectado com o empreendedorismo. A gente começou a desenvolver, saiu dali várias empresas, startups e negócios sociais, negócios de impacto super relevantes. Então era um grupo muito interessante que começou a fomentar bastante uma visão nova de não trabalhar em grande empresa. Então isso foi em 2001. E de lá para cá comecei a trabalhar com inovação, inicialmente fomentando isso em grandes empresas, uma linha de já de um pouco de inovação aberta, mas ainda não startup, em negócios digitais. E quando eu entrei em negócios digitais foi para abrir minha primeira startup, que era o Compra 3, que era uma solução que trabalhava fazendo integração de varejo com o Orkut na época, que a gente ainda não tinha Facebook, né? Então a gente começou a trabalhar nisso e isso gerou uma repercussão internacional bastante forte. A gente fez captações internacionais bastante relevantes e nos colocaram numa posição em que o mundo de e-commerce na época achava grande relevância no que a gente estava trazendo, que era relacionamento com rede social, que hoje é inevitável, todo mundo faz, mas para a época era uma novidade muito grande. E isso estava vindo do Brasil, né? Então a gente começou a ser convidado para várias partes do mundo, participar de muitas conferências e começou a atrair muito mais investimento. Então a gente começou a crescer muito nessa época por conta disso. E depois a solução não parava em pé como modelo de negócio, porque tinha uma margem muito baixa de relacionamento. A gente começou a pivotar o negócio e desenvolver vários negócios a partir dele, que tinha muita tecnologia envolvida, e a gente pivotou isso para um modelo de loyalty, né, de fidelidade para bancos e bandeiras, que foi bastante interessante. Depois disso eu vim para os Estados Unidos, em 2012 eu estudei aqui um tempo, desenvolvi algumas coisas, e quando eu conheci minha sócia atual, que é a Bad Young, que toca um fundo chamado 500 Startups aqui no Vale do Silício, uma das maiores aceleradoras do mundo também. E a gente, toda essa bagagem conjunta, ele falou, por que a gente não fomenta mais isso no Brasil, né? Então, a Innovators surgiu um pouquinho antes de tentar trazer os empreendedores para cá. A ideia era conectá-los com o Vale, então começou com o primeiro programa chamado Tech Mission, que hoje já teve 7 edições. E todos os anos a gente faz uma curadoria e seleciona empreendedores que consigam já ter uma solução que possa tanto captar recurso aqui ou abrir mercado aqui nos Estados Unidos. E dessa seleção hoje são mais de 40 empresas e a gente tem bastante sucesso com o programa. Já captaram mais de 300 milhões em investimentos e algumas já fizeram saída, outras já quebraram e retomaram o empreendedor com outros negócios, enfim, é uma rede bastante forte, né? E esse é um programa que mostrou que
quando você tem acesso ao mercado, ao conhecimento, você consegue desenvolver empreendedores, porque a gente tem empreendedores super qualificados no Brasil. Então, para a gente dar um super orgulho isso. E aí disso começou a surgir outros produtos, né? Até que a gente transformou a empresa em algo, num negócio mesmo. Né? E hoje a gente tem uma rede com mais de 20 mil pessoas participando, mais de 5 mil empresas, mais de 5 mil startups listadas. E a gente faz uma série de interações, né? Inicialmente em São Paulo, a gente começou os primeiros meetups na América Latina lá em 2010, e a gente faz todos os meses, né? São mais de 70 eventos já, leva muita gente daqui para lá. Hoje a gente também tem um evento internacional focado em corporate, que é o Innovator Summit, que esse ano acabou de acontecer, faz umas 3 semanas. A gente levou mais de 20 palestrantes de várias partes do mundo para lá, para trabalhar inovação com os corporates, conectar as startups com grandes empresas, a linha de investidores. Então a gente hoje tem sido um ator muito participativo para fomentar a inovação no mercado, seja vendo como que as grandes empresas conseguem interagir mais, investir, contratar serviços das startups, se qualificar e fazer investimento também, auxiliar de alguma forma. Então a gente tem uma série de programas para elas, e do lado da startup a gente faz muita coisa, né? Então hoje a gente está dentro das maiores densidades de startups em São Paulo, né? A gente tem uma parceria com o Cubo, e a gente tem uma presença lá dentro do campus do Google, a gente é o parceiro deles no Brasil, uma presença também lá, e mais um escritório. A gente tem 3 escritórios em São Paulo, a gente fica auxiliando os empreendedores nesses espaços e desenvolvendo uma série de eventos e programas, né? E o motivo da gente estar sempre linkando com o Vale é porque a gente identifica empresas lá para serem aceleradas ou investidas aqui, né? Que a gente não faz processo de aceleração no Brasil ainda, e também gerar essas oportunidades, né? Agora a gente está nesse evento global que conecta os parceiros todos no Google em volta do globo, né? São mais de 40 parceiros. Então a gente vem fazer essa troca aí com empresas que fazem muito do que a gente faz no mundo inteiro, né? A gente troca bastante figurinha e gera bastante valor para voltar para casa e tentar implementar coisa nova e facilitar a vida dos empreendedores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já trouxe várias empresas para cá, em parcerias e tal, o que a pessoa que está desenvolvendo sua startup, já tem um negócio rodando, o que ela pode vir fazer aqui em São Francisco por conta própria, por exemplo? Passear. É caro. Tomar vinho. É caro passear em São Francisco, né? Então acho que se não está sobrando... todo mundo tem uma questão de achar que essa conexão é simples, né? O que é interessante saber é que sempre é válido ele vir fazer alguma coisa, porque só o estar no ambiente, contactar pessoas e ver como é que as pessoas estão, na velocidade que elas estão pensando e agindo, isso já te gera uma série de insights. Isso é sempre positivo, né? Então, se você tem essa oportunidade, venha, acho que é válido. O que geralmente acontece é uma frustração, porque as pessoas acham que conseguem acessar, entrar em todos os lugares, captar dinheiro facilmente, enfim. É algo que é fora da realidade, né? O que você precisa entender é que você está num lugar que é assediado pelo mundo inteiro. Nós somos os brasileiros que querem acessar, o mundo inteiro quer. As outras partes dos Estados Unidos todas querem. Então está todo mundo assediando esse espaço, né? As pessoas têm tempo limitado como todo mundo. Então ninguém está o tempo todo disponível. Mas é um ambiente friendly. Então você consegue chegar e tem muito espaço para você trocar, seja na quantidade de eventos diários que a gente tem pela cidade, enfim, nos espaços. Acho que dá para aprender e fazer algumas trocas, né? Mas, obviamente, que não é simples, né? O Brasil não está numa fase super positiva para atração de investimento daqui, agora, né? Os investidores não estão olhando fortemente nesse momento para o Brasil para investimento, mas relacionamento é sempre importante, entender qual é a tese de cada um deles, como é que eles investem, se a sua empresa também tem chance de abrir mercado aqui nos Estados Unidos para eles investirem. Acho que é sempre relevante essa troca. Qual é a vantagem, por exemplo, deles buscarem um programa feito o que vocês fazem de trazer, que já foram 7 edições, né? Como é que isso facilita a vida deles do ponto de vista de fazer negócio, de abrir portas? Como é que é a vantagem de fazer isso através de vocês, por exemplo? Esse, infelizmente, não é um programa escalável, a gente não consegue fazê-lo várias vezes, porque é uma dedicação muito grande e é onde a gente gera também
os empreendedores que conseguem replicar isso no Brasil, ajudar a gente na rede, levando bastante do conhecimento adquirido aqui. Então, nesse programa, a gente faz uma seleção bastante rigorosa para também conseguir aproveitar ao máximo, que o empreendedor que está nessa seleção ele consiga aproveitar ao máximo e ele esteja no timing para aproveitar o que a gente tem a oferecer aqui. Então, a gente faz um programa extremamente customizado, a gente abre toda a nossa rede de relacionamento aqui nessa semana focado nesses empreendedores, né, no grupo que a gente selecionou nesse ano. Então, dependendo do ano, é mais uma área, mais outra. Então, a gente faz essa seleção e eles têm um conhecimento e uma abertura com a rede inteira, né? Então, vai desde universidades, aula nas principais universidades, nos últimos anos tem sido na Stanford, mas às vezes na Berkeley. Então, para entender como é esse processo de empreendedorismo dentro das próprias instituições, com os fundos de investimento que têm interesse e mandato para investir no Brasil, com o processo de aceleração aqui, como é feito esse trabalho, e o contato com empreendedores, que é uma das partes mais ricas do nosso ponto de vista, que é o mindset do empreendedor que está posicionado no Vale, o que já quebrou várias vezes, o que está tendo um sucesso absurdo, o que está crescendo exponencialmente e já está valendo $1 bilhão. Então, você entende esse contexto de uma forma muito próxima, né? A gente não faz turismo aqui, né? Então, mesmo as empresas grandes de plataforma que todo mundo sonha em ver, a gente só vai quando isso fizer sentido e se eles realmente se propuserem a nos atender para fazer uma mentoria one-on-one com os empreendedores, para ter uma qualificação maior, para colocar realmente os níveis de diretoria ou vice-presidentes para conversar sobre estratégias de negócio, para dar uma reunião ou fazer uma palestra super relevante. E aí a gente coloca também essas empresas. Sempre tem ali, né? Esse ano a gente foi até pela primeira vez na Pixar, que era algo muito fora da casinha, fora do que os empreendedores fazem, mas para entender um contexto muito diferente de criação de um filme, que também é uma startup bilionária, que leva um ciclo às vezes de 4 anos para ficar pronto, né? Então, que é super interessante. Mas essencialmente, os empreendedores que conectam com a rede, eles têm um foco muito específico e a gente tenta entregar para ele algo que vai fazer ele chegar mais próximo desse desafio dele. Muitas vezes é a captação, mas muitas vezes é ainda um ajuste mais fino de modelo de negócio, ou a empresa já está mais estruturada e constituída no Brasil e precisa de uma visão mais global. Então a gente tem desde empresas que estão no estágio inicial, mas com empreendedores muito bons, e aí eles conseguem crescer rápido e captar também, como empresas que já estão mais qualificadas ou já têm um mercado maior no Brasil, mas que nunca tinham pensado em internacionalizar. E aí a gente consegue auxiliar, seja em expansão para a América Latina, para a Europa, para cá, quanto até fazer saídas estratégicas para esses caras, né? Como é que o pessoal pode saber mais a respeito desse programa e de outros programas que vocês têm? O site é Brasil com Z, Innovators com 2 N's, brasilinnovators.com. Vamos colocar um link aqui embaixo para vocês poderem entrar com mais facilidade. Às vezes é com Z com S, não, é Brasil com Z, Innovators com 2 N's. .com? .com, perfeito. Cara, a gente tem aqui pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, que estão acompanhando pelo Face, pelo podcast. Estamos aí no top 6, mais ou menos 205 mil downloads. O objetivo sempre é trazer pessoas que trabalham de fato com o ecossistema, com pessoas que estão à frente. Então, não é de quem fala sobre empreendedorismo, não é de quem fala sobre startup, mas é quem vive isso. Você que vive, você que respira, você que está aqui, por exemplo, no evento do Google, trazendo conteúdo, trazendo material para o Brasil, fazendo essa ponte, levando startups brasileiras para aqui, para o Vale, para outros lugares. Como é que você enxerga hoje a oportunidade desse pessoal que está criando a startup, está desenvolvendo agora, seja para vir para o Vale, mas não necessariamente, seja para criar um negócio no Brasil ou de escala global, enfim. Como é que está a oportunidade de criar um negócio hoje? A oportunidade está cada vez maior. A gente tem acesso a todo o conteúdo e que até estava mais privado, até dentro das próprias universidades americanas, hoje está tudo muito aberto, muito livre, né? Você tem acesso a muita coisa. O trabalho agora está sempre de curar isso, né? De saber o que focar e aonde ver, porque você tem muito mais conteúdo do que qualquer um consegue absorver e desenvolver. Então, está muito mais na seleção de onde você vai focar e o que vai servir para você.
Então o conteúdo está todo disponível, acho que tem muito mais capital disponível também, acho que a gente tem empreendedores mais qualificados, então muita gente que antes ia só para as profissões que geravam uma remuneração maior no curto prazo ou que eram carreiras mais tradicionais, hoje estão vindo empreender, então isso tem melhorado muito. Os grandes executivos que são capazes de fazer a escala das empresas, que antes também não olhavam startup como opção, hoje olham, veem vantagem em estar no começo de uma organização, em que ele vai ter uma participação, ele entende o processo de geração de valor, tudo isso está muito mais fácil, né? E você tem uma grande ideia, ter grandes sócios, ter algo que tem uma oportunidade grande, e depois você não conseguir escalar isso com os talentos certos, sempre foi um ponto que a startup sofria muito. E hoje você já tem essa vantagem. O fato de você ter uma visão mais aberta das grandes empresas também está facilitando isso cada vez mais. No Brasil isso está num processo, está num começo, mas já está acontecendo. Então isso também ajuda muito. Eu acho que é um excelente momento para qualquer um que quiser empreender. Não quer dizer que é fácil e que vai ser fácil, né? E que é simples e que é barato ou que, enfim, você não vai precisar, enfim, né? A gente tá rico da noite pro dia. Da noite pro dia. A gente não está falando de blá 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 que você vê no filme, que é super legal, mas que é entretenimento. A gente está falando de algo real e que você vai ter que, com certeza, se dedicar muito mais do que qualquer outra coisa que você for fazer. Mas, para quem sonha com isso, hoje as oportunidades estão aí. Eu acho que é um excelente momento para fazer essas coisas acontecerem. E no caso do Brasil especificamente, né, nos momentos de uma crise, é onde a gente consegue ter visibilidade completa das dificuldades e de coisas que a gente consegue melhorar, ou seja, criar produtos ali com oportunidades reais, né? As coisas ficam mais afloradas, as oportunidades ficam mais claras. Então, acho que para o empreendedor essas crises são excelentes. Isso, historicamente, em todos os lugares, todos os momentos de crise foram onde as inovações mais aconteceram. E acho que a gente está nesse momento no Brasil. E a gente está super otimista com o que está acontecendo e com o que tem para acontecer no mundo, principalmente de startups, de tecnologia, né? Cara, eu queria agradecer pelo teu tempo. Eu sei que você está cansado de viagem, ainda não fez o check-in. Em nome do pessoal que está assistindo, e em meu nome mesmo, eu queria te agradecer. E será que você tem alguma última coisa que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Seja até informação sobre o Innovators ou alguma outra coisa que você acha que seja relevante para esse pessoal que está começando a desenvolver seus negócios? Legal. A gente tem um evento em São Paulo todos os meses chamado BR New Tech. Pelo site do brasilinnovators.com vocês conseguem acessar também. E a gente está transmitindo quase todos eles agora online também, ao vivo. Então, se estiver em São Paulo, você consegue participar do evento. A gente faz nos nossos parceiros, os maiores ambientes de startup lá em São Paulo, mas você consegue acompanhar no Brasil inteiro, onde quer que você esteja, todos os meses ao vivo, online. A gente tem também alguns conteúdos dos eventos que a gente tem feito e que auxiliam bastante, né? Trazendo o pessoal para discutir os pontos que são mais relevantes para as startups. Então, fica aí o convite para vocês assistirem também. E go ahead, a gente está esperando que mais startups estejam desenvolvendo seus negócios, que a gente se encontre num futuro próximo para, de repente, ajudar vocês a entrar no mercado americano. Perfeito, cara. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Se você gostou, então, deixa um curtir aqui, comenta esse vídeo. E se você está ouvindo pelo podcast, deixa um review que faz toda a diferença. Acompanhe aqui o Brasil Innovators. Vocês têm um link aqui embaixo. E é isso aí. Bota pra quebrar, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!